Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda para mais um encontro nosso, encontro rápido, né? Nos vídeos anteriores a gente estava falando sobre soluções, coeficiente de solubilidade. Hoje nós vamos falar sobre as unidades de concentração, né? Não só as unidades, como as concentrações em si, né? Nós temos as concentrações em título, nós temos as concentrações em título percentual, própria porcentagem, nós temos o ppm, que é a parte por milhão, quando as soluções têm concentrações baixas, né? Parte por bilhão, parte por trilhão, enfim, né? Temos concentração em grama por litro, né? E outras mais. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a molaridade, certo? Então, vem comigo para a gente mostrar como funciona a molaridade. Bom, aqui você observa, né, deixa eu abrir aqui a tela. Tá. Olha só. Nossa aula hoje vai falar sobre molaridade. Cuidado que porque molaridade, ela também, né, ela pode ser chamada, ela tem vários nomes, ela pode ser chamada de concentração, tá, em mol por litro. Por quê? Porque ela trabalhando com a unidade, tá? Então, eu posso chamar a molaridade de concentração em mol por litro, porque justamente o mol por litro é a unidade da molaridade. Ela pode ser chamada também concentração em quantidade de matéria. Olha o nome, quantidade de matéria. Como eu quantifico a matéria? Eu sempre costumo falar para meus alunos que, por exemplo, você vai lá no supermercado e pede a sua mãe, seu irmão, sua tia, seja quem for, seu pai, pede para você comprar arroz. Você vai dizer assim, pai, quantos quilos? Você quantificou aquela matéria, né, aquele arroz, como sendo o quê? Como sendo a massa, né? E assim você vai, olha, pai, quero comprar um refrigerante. Aí tu pergunta, refrigerante de quê? De 2 litros, de 1 litro, ou seja, quantificou o refrigerante em volume. E a quantidade de matéria você quantifica em número de mols, ou seja, você tem 2 mols de água, ó, número na frente, mais, por exemplo, 1 mol de gás carbônico, CO2, produzindo, por exemplo, 2 mols de ácido carbônico, ou seja, a quantidade de matéria é justamente aquilo que está na frente, é o número de mols. Isso aqui é justamente a quantidade de matéria. Então, por isso que ela também pode ser chamada em concentração em quantidade de matéria. E a molaridade também pode ser chamada de concentração molar, beleza? Como é que eu trabalho a concentração molar? Da seguinte forma, molaridade vai ser igual a número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? O N a gente chama de número de mols. Tá? Quando eu boto 1, né, sempre numa solução, quando eu coloco quando eu não tenho nenhum número, isso quer dizer que se refere à solução. Quando eu boto o índice 1, quer dizer que se refere ao soluto. Quando eu boto o índice 2, quer dizer que se refere ao solvente. Então, se eu dissesse só N, seria número de mols da solução. Se eu disser N1, número de mols do soluto. E o N2, número de mols do solvente. Então, o número de mols é essa quantidade de matéria, aquele número que nós vimos que vem na frente da substância. Esse número de mols é expresso em mols. E o volume é expresso em litros. Por isso que a molaridade também é chamada de concentração, né, em mol por litro. A molaridade é uma das unidades de concentração, assim como o título, ppm, a própria concentração em grama por litro, são várias formas de concentração. Mas como é que eu faço, para achar o número de mols? Ó, o N1, número de mols do soluto, ele é definido por massa do soluto sobre a massa molar. Ou seja, se eu quero achar o número de mols do soluto, é só eu ter a massa desse soluto, ó, M1, lembra que 1 é soluto, e dividir pela massa molar. Pessoal, como é que acha essa massa molar? Massa molar é o seguinte, vamos imaginar que você tem o H2SO4, o ácido sulfúrico. O hidrogênio
tens o elemento enxofre e tu tens o elemento oxigênio. Então, o que acontece? Quantos hidrogênios tu tem? 2. Quantos enxofres tu tens? 1. Quantos oxigênios? 4. Pegas e multiplica pela respectiva massa. Isso aqui dá na questão. Ou seja, vai te dar aqui dados da massa do hidrogênio 1, do enxofre 32 e do oxigênio 16. Então, você vai multiplicar 2 vezes 1, 2. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Ou seja, aqui você tem 8 e aqui 3 e 6, 9. Ou seja, a massa molar de 1 mol, por que 1 mol? Porque não tem nenhum número aqui na frente. Quando não tem nada, quer dizer 1 mol. 1 mol de ácido sulfúrico, de H2SO4, custa 98 gramas. Tá legal? Então, isso é a massa molar. Então, legal. Então, eu sei que uma das fórmulas de molaridade é o número de mols pelo volume. Por exemplo, uma questão que a gente vai, no próximo vídeo, falar, né, se ele pega, por exemplo, uma questão e diz, olha, eu quero, numa solução tem 8 mols, né, dissolvidos em, sei lá, 4 litros de água, né? Então, você pega o número de mols e divide pelo volume, e você tem a molaridade, você tem a concentração em mol por litro. Legal? Mas eu posso também substituir, ó, esse N1 aqui, eu posso substituir aqui, tá? Ou seja, no lugar do N1, eu posso botar massa do soluto sobre massa molar. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Aí eu venho para cá. Ó, dessa fórmula eu vou pegar, ó, molaridade vai ser igual massa do soluto sobre massa molar dividido pelo volume. Aqui eu tenho uma fração, embaixo eu posso transformar a fração botando sobre 1. E aí eu vou ter divisão de frações. Vamos lembrar da matemática, lá do fundamental. Divisão de frações, eu pego a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Então, ó, M1 sobre massa molar vezes 1 sobre V. Então, logo, essa molaridade você vai ter aí, ó, vai ser M1 vezes 1 dá M1. Massa molar embaixo vezes o volume. Ó, você acabou de trabalhar com a segunda fórmula de molaridade. Aí você pode perguntar, beleza, professor, qual das duas eu uso? Muito simples. Se, na questão, ele te falou em número de mols, foi dissolvido 8 mols em 2 litros de água. Se ele te falou número de mols, você usa a primeira. Mas, se ele falou que foram dissolvidas 42 gramas de hidróxido de cálcio e pede a molaridade, se ele deu a massa do soluto em gramas, você vai usar a segunda. Tranquilo? Então, isso é importante. Existem mais algumas relações, né? Eu tenho um curso presencial, né? Perdão, presencial não, período de pandemia não pode ter curso presencial, mas eu tenho um curso online que trabalha, né, com os assuntos do primeiro ano, do ensino médio, do segundo ano e do terceiro. Lá a gente aborda as outras concentrações, né? Aborda o curso completo. Aqui a gente faz uns vídeos para você ir destravando, ir apresentando, e aproveitando, né, essas oportunidades. Então, você vai saber, né, que existe a relação da concentração. Então, quando eu pego essa fórmula aqui, ó, massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, lá, né, você pode observar que o que é M1 sobre V? Pessoal, grama e litro. Grama por litro, isso aqui é o C, que é a concentração comum ou concentração em grama por litro. Então, observa que daqui eu posso trazer uma relação entre a concentração e a molaridade. Então, a molaridade é o C sobre a massa molar. Tudo bem? Então, ó, mais uma fórmula que eu tenho relação entre a molaridade e a concentração. E, para finalizar essa parte, a gente também tem, né, observar que existe uma relação entre a concentração, a porcentagem e a densidade. Eu vou botar aqui do lado, que eu sempre falo que é o como pode dar 10. Né? O que é o como pode dar 10? C é a concentração, que é em grama por litro, tá? Eu tenho o P, que é a porcentagem, o título percentual, e tenho o D, que é a densidade, que é grama por ml. Com essa fórmula, você não precisa tirar as unidades de origem. A concentração continua em grama por litro, a densidade continua em grama por ml. Por quê? Porque a porcentagem tem os seus 100%, ou a porcentagem
que é dividido por 100, com 10, 100 e 10 dá 1.000, que é a diferença entre litro e ml. Então, essa relação de como pode dar 10 fica muito tranquilo. Então, você ainda pode escrever a molaridade no lugar da concentração comum, você pode botar como, ou seja, pode dar 10 sobre a massa molar. Tudo bem? Aqui você trabalha, né, as duas fórmulas, essa primeira e a segunda de molaridade, e aqui as duas relações que você pode ainda vir a fazer, seja com a concentração em grama por litro, seja com a porcentagem ou com a densidade. Tá legal? Para a gente não esquecer, existe também a molaridade para os íons. E na molaridade para os íons, você trabalha, né, uma outra relação, que é o M-alfa-X. Mas isso aí fica para um próximo encontro, um próximo vídeo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se gostou, compartilha, né? Se inscreve, se for do seu interesse. Né? E a gente vai sempre, né, a partir de agora, produzir conteúdos para que a gente deixe aqui à disposição de vocês. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.